TV Artilheiro. Aqui foi. Quanto tempo, hein? É? Pô, tô com moral, então. Muito boa tarde a todos. Hoje dia de coletiva de imprensa pré-jogo para Ceará e Juventude. Aqui conosco o treinador Wagner Mancini. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui, bater papo, falar de futebol. Óbvio que eu sei que muitas perguntas virão, mas enfim, vamos tentar aí atender a todos vocês. Lembrando que depois daqui vai ser liberado o treino para a imprensa, tá? A gente inicia o ciclo de perguntas pelo repórter Horácio Neto da Povo CBN. Boa tarde, Horácio. Opa, Mancini, prazer. Fala, Horácio, tudo bem? Tudo ótimo. Mancini, eu queria te perguntar especificamente até sobre a questão um pouco do futuro do Ceará e principalmente sobre os pontos agora em questão, esse jogo contra o Juventude. Vai servir de teste já pensando em 2024? Muito cedo até para perguntar, né? Não sei se você vai tirar férias nesse período ainda, mas alguns atletas já poderão servir de testes para essa temporada seguinte e principalmente a base vai acabar sendo um pouco mais escalada nesse último jogo ou vai permanecer com a escalação que você tem repetido? Bom, lógico que é um jogo difícil, embora o Ceará não aspire muita coisa a mais, a não ser vencer, que é o fato da gente usar a camisa de uma instituição pesada, então por isso a gente tem que tentar ao máximo vencer todas as partidas possíveis, e essa se coloca exatamente nessa condição. Mas é óbvio que desde o momento em que eu pisei aqui na minha volta ao Ceará, eu estou analisando, olhando e vendo com muita calma para que a gente possa acertar mais do que erre sempre. Os atletas estão sendo analisados, sim, assim como tudo aquilo que está acontecendo no clube. Eu acho importante a gente falar sobre isso, e nós temos na cabeça que 2024 tem que ser um ano diferente, ele tem que ser diferente também em todos os sentidos, não só dentro de campo, fora de campo também. Tem que haver uma sinergia muito forte entre o torcedor do Ceará e a sua equipe, precisa haver uma sinergia também entre diretoria, torcida, atletas, para que a gente possa juntos buscar os nossos objetivos. A gente não pode desassociar nenhum tipo de coisa que seja relevante. E hoje é muito relevante que a gente analise aquilo que pode ser utilizado em 2024. E dentro desse contexto também estão os atletas que, óbvio, mantendo praticamente a base, até porque eu não posso descaracterizar uma equipe que já sofreu muito ao longo da temporada, numa última partida, onde este jogo é muito importante para outras equipes. E eu falei recentemente sobre isso, a gente tem que respeitar o futebol, respeitar o campeonato e saber que tem gente que depende do nosso desempenho, né? Se nós vamos entrar forte diante do Juventude, em respeito àquilo que tem que acontecer no campeonato. A gente não pode facilitar para A, B ou C, a gente tem que manter a nossa postura sempre. Mancini, boa tarde, Samuel Conrado, da Rádio Virgínia, Sistema Verdes Mares. Em entrevista ao CearáCast, o Guilherme Pequeno, que é diretor administrativo, ele disse que, apesar de não ter um executivo de futebol, o Ceará não está parado, não está estagnado. Existe um comitê que trabalha nessa direção de futebol do Alvinegro. Queria saber de você, restando agora uma semana para acabar a Série B, acabar a temporada do Ceará, a equipe e o clube já trabalha conversando com os atletas sobre renovação para 2024, porque a gente tem ali uma lista com 13 jogadores encerrando seus contratos agora em 2023. Entre eles, alguns titulares, Luiz Otávio, Léo Santos e também o Guilherme Bissoli. Esses jogadores já foram conversados com ele e com outros atletas sobre renovação? Na verdade a gente não para, né? O futebol faz com que diariamente a gente tenha que estar envolvido em todos os assuntos do clube, né? E especialmente aqui no Ceará, desde a minha chegada, a gente acabou perdendo algumas pessoas que faziam parte dessa linha do presidente até chegar no treinador.
Então, por isso, eu acabei me envolvendo um pouco mais em outros assuntos, né? Até para dar um suporte ao próprio João Paulo, que era importante que, neste momento, a gente apoiasse o presidente em função do peso que acabou caindo sobre ele. Posterior a isso, a gente teve a vinda de João Paulo Sanches, que já está na ativa, e a gente fala constantemente, embora nessa semana ele não esteja aqui, a gente, através de reuniões online, a gente tem decidido muita coisa. Ninguém não foi falado ainda em nada sobre renovação com nenhum atleta, essa é a verdade. Se vocês escutaram qualquer tipo de coisa, não é verdade. Essas decisões serão tomadas após o jogo diante do Juventude. Nós não podemos, de maneira alguma, jogar nenhum tipo de informação, seja no mercado ou seja internamente dentro do Ceará, que A, B ou C tem chance de sair, de ficar, de renovar, porque isso causaria um impacto muito grande, principalmente na equipe que vai entrar diante do Juventude. Então, por respeito a todos, a gente achou melhor, após o jogo do Juventude, aí sim nós vamos sentar, decidir, até porque nós temos possivelmente a chegada de algumas outras pessoas para integrar a nossa diretoria, e essas pessoas também têm peso dentro disso tudo que vai acontecer. Mancini, boa tarde, Pedro Pinheiro da Band. Vocês vêm falando nesses últimos tempos, nesse último mês, podemos dizer assim, de terminar a Série B do Campeonato Brasileiro de uma forma digna. Nada melhor do que terminar com a vitória em cima do Juventude. Até porque o Juventude tem esse jogo como um dos mais importantes do momento, dessa temporada, que é o do acesso. Como é que vocês pretendem encarar o Juventude nessa última partida? Olha, da forma como a gente encarou o Mirassol, eu acho que o jogo do Mirassol serve como referência, porque também é uma equipe que está brigando lá em cima, que ainda tem possibilidades, e o Ceará foi franco, encarou, fez um bom jogo, venceu porque mereceu vencer, e eu espero isso do Ceará nesse sábado também, né? Nós sabemos que todas as partidas serão no mesmo horário, então é importante que, diante disso, a gente, e aí eu vou voltar à minha frase anterior, respeitando o futebol, nós temos que entrar em campo já com o ímpeto necessário para saber que nós vamos enfrentar uma equipe que está brigando, que joga o jogo do ano, que vai estar energizada, vitaminada para isso, mas que também pode ter um abalo no seu emocional caso as coisas não saiam da forma como eles queiram, né? Então, diante disso, o quadro emocional do Ceará também precisa ser bem trabalhado para que os nossos atletas entrem em campo sabendo bem aquilo que vão encontrar. Mancini, boa tarde, Lucas Catribe, Globo Esporte. Na sua primeira passagem como treinador aqui, era super normal esse momento, uma entrevista coletiva pré-jogo com o treinador, e isso seguiu no clube até 2019. Depois disso, o treinador não passou mais a frequentar antes das partidas. Eu te pergunto, por que você decidiu vir até aqui à sala de imprensa do clube? E eu queria que você também pudesse analisar o seu trabalho até aqui, feito em 2023, defendendo o Ceará. Olha, a minha vinda para cá, e foi um pedido meu ao setor de comunicação, foi exatamente por dois motivos, né? O primeiro, porque eu acho que isso é importante para que eu tenha, num momento como este, a possibilidade de expressar aquilo que eu penso e que está acontecendo no clube, já que faltam algumas peças dentro da hierarquia. E num segundo momento também, para que a gente possa falar daquilo que está acontecendo e do que vai acontecer em 2024, né? É importante para que todos vocês entendam aquilo que está acontecendo dentro do Ceará, porque hoje a imprensa tem um pouco mais de dificuldade do que tinha antigamente, né? Antes a imprensa fazia parte do dia a dia do clube e hoje ela está um pouco mais afastada. Então, entendendo isso daí, eu pedi, e curiosamente também veio de encontro aquilo que me disseram, que há uma dificuldade em se escalar os atletas para atender todas as semanas, né? Então, por isso eu me coloquei à disposição
E sobre aquilo que foi feito aqui ao longo de 2023, talvez em termos de resultado, desde a minha chegada aqui no Ceará, não esteja da forma como eu gostaria, mas internamente foi feito muita coisa. É óbvio que eu não vou enumerar aqui, mas a minha chegada aqui no Ceará, desde a minha chegada até hoje, muita coisa aconteceu, muita gente saiu do clube, muitos atletas que vinham jogando pararam de jogar, outros lesionaram, enfim. Então não foi um momento fácil, mas foi uma decisão pensada quando eu aceitei o convite do Ceará, porque havia um projeto por trás disso. Este projeto, ele no dia a dia está sendo comentado por todos nós, é importante que se diga isso, porque eu tinha a opção de ficar na minha casa, de esperar uma proposta da Série A, e eu escolhi, diante da proposta do Ceará, estar aqui sentado. Então eu sei muito bem, depois de tantos anos de futebol, aquilo que eu encarei e aquilo que vai ser feito ano que vem. É óbvio que a gente não pode, infelizmente, sair falando tudo o que pensa e o que quer e o que vai acontecer, porque depois isso, de certa forma, pode voltar contra a gente mesmo. Mas é importante que eu fale aqui agora que é um projeto audacioso para o ano que vem, com uma visão, logicamente, direcionada ao acesso, mas tem muita coisa a ser feita em 2024 no Ceará. O Ceará precisa ser reconstruído, tá? Não estou aqui de maneira alguma denegrindo nada aquilo que vinha sendo feito, não é isso, mas o Ceará precisa retornar à Série A, e para isso não é somente dentro de campo. Ele também precisa de uma renovação e de uma reestruturação interna, seja de todos os processos que normalmente um clube de futebol tem que ter. Então foi por isso que eu aceitei o desafio, porque eu acho que eu posso contribuir também com isso. Bom, eu acho que era isso. Boa tarde, Mancini, Mário Kempis, do blog do Kempis. Queria que você pudesse falar, você disse que quando você foi contratado, tinha um projeto audacioso para você. Quando você chegou, tinha um executivo de futebol, tinha um diretor de futebol. Esses dois saíram. Por que até agora não chegou para você essas duas pessoas que, eu pelo menos imagino, quando você chegou, o projeto audacioso passava por essas duas pessoas, ou por esses dois cargos. E essas pessoas acabaram saindo. O que lhe convence de que os dois que saíram e os dois que vão chegar vão continuar com esse projeto audacioso para subir? E você, por favor, só para completar, você pode me dizer como é o calendário depois de domingo? Depois de domingo, todo mundo entra de férias, volta com a de janeiro, em dezembro? É isso, obrigado. Vamos lá. Nós vamos liberar os atletas após o jogo, né? Eles estarão de férias e a gente retorna dia 26 de dezembro de modo remoto, retornando para cá fisicamente no dia 2 de janeiro. Dia 26, remoto, por quê? Porque nós vamos passar uma programação aos atletas para que eles possam já iniciar a parte física, para que no dia 2 eles já não cheguem aqui zerados. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade com alguns atletas que possivelmente virão da Série A, que eles não podem se apresentar antes do tempo de férias, que será diferente do que sairão os atletas da Série B. Então, por isso, a gente optou em utilizar, e nós já utilizamos isso em outros clubes e deu muito certo. Os atletas chegam já com uma boa pré-base para que no dia 2 a gente possa iniciar com tudo. Então, essa é a ideia. E sobre a segunda pergunta, é óbvio que eu não estou dentro da hierarquia do clube, lá em cima, para falar sobre as contratações que virão de ordem ainda ligada à diretoria, né? Mas eu tenho acesso às informações e a gente está dentro do mercado muito bem situado, conversando com
certas pessoas que eu tenho certeza que vão fazer parte do plano audacioso. O plano audacioso, a palavra audaciosa, ela se usa quando você tem a intenção de subir da Série B para A, né? Porque tem muito time que entra na Série B simplesmente para pegar a cota e para competir. E o que der, deu. Não é o caso do Ceará. O Ceará quer retornar à primeira divisão. É óbvio que para isso, se eu for ticar aqui, eu iria elencar muita coisa, né, que será necessário. Mas diante daquilo que eu tenho visto, da vontade do presidente, da disposição de todos aqueles que fazem parte do Ceará hoje, que também não são muitas pessoas, eu tenho certeza que nós vamos formar um time fora de campo tão capaz quanto dentro de campo, com todas as dificuldades que normalmente a gente encontra no mercado, seja atrás de atletas, seja atrás de pessoas que possam vir e figurar exatamente entre eu e o presidente. Mancini, boa tarde. Boa Luiz tarde. Eduardo, TV Editora Dinâmica. Ô Mancini, segunda-feira estive acompanhando um canal lá de Caxias do Sul acerca do Juventude. E a preocupação deles com o Ceará é imensa. Ele diz até que os clubes que lutam pelo acesso, aquele que vai enfrentar o adversário mais complicado é o Juventude. Primeiro porque vai jogar em Fortaleza e no estádio Presidente Vargas. Eu te pergunto, Mancini, para o Ceará, Sport, Mirassol e Juventude, esse jogo contra o Juventude será o mais complicado até mesmo para você avaliar essa reta final do seu elenco? Olha, falando antes da partida, sim, eu espero que seja o jogo mais difícil, mais complicado, até porque o lado emocional vai estar muito atuante, né? Se você faz um gol no Juventude, o Juventude pode se desesperar, entre aspas. Se você toma um gol, o Juventude pode se fechar lá atrás. Enfim, tem vários cenários que vão passando ao longo da nossa cabeça, ao longo da semana, dentro da nossa cabeça, e que tem que ser bem analisado para que sábado, no momento do jogo, você não seja pego de surpresa, né? O Ceará, ele vem jogando bem dentro de casa, tem tido um pouco de dificuldade fora, e eu espero, sinceramente, que ele possa fazer um grande jogo, independente se do outro lado tem uma equipe que está brigando pelo acesso ou não, né? Eu acho que isso acaba, de certa forma, fazendo com que a gente tenha que se preparar de uma forma muito evidente para aquilo que nós vamos fazer. O adversário é o Juventude, então vamos encarar o Juventude sabendo que a gente precisa terminar o campeonato com dignidade, porque nós temos uma legião de torcedores que vão ao estádio, assim como nós temos uma instituição forte que tem que terminar bem o ano. Se nós não vamos acabar o ano da forma como toda a nossa torcida queria, que pelo menos seja com uma vitória. Boa tarde, Wagner Mancini, Bernon Monteiro. Sempre um prazer falar com você. Obrigado. Eu acho que quem está nessa sala aqui de imprensa, só eu e o grande Del lhe entrevistaram quando você era jogador de futebol. E várias vezes como técnico. 21 Wagner, anos atrás. Fala baixo. Fala baixo. O Wagner, é o seguinte, Wagner Mancini. E eu vou falar até que na sua chegada, se a memória não falhar, veio você, o Magrão, o Fábio Vidal, o Kleber, realmente... E você está com a memória boa. Direto do aeroporto lá para o Canto Baião. Estava lá com o Sérgio Pinheiro, com... Isso aí. Que já está no céu. E até a sala é sala Sérgio Pinheiro, essa sala. Por que é que eu falei isso, Wagner? Desde o momento que você chegou aqui, que todos lhe admiram. Você é uma pessoa muito séria. E o que é que eu vou emendar aqui? Pergunta como e um pedido. É porque eu sou da imprensa, sou radialista, mas também sou, parece nem falar, mas eu vou falar, sou torcedor ardoroso do Ceará. Eu estou cobrando muito que pelo menos o departamento de futebol do Ceará seja profissional, para ter critério nas contratações. E eu quero lhe fazer um pedido em nome da maior torcida que tem no estado e no Nordeste, que é a torcida do Ceará. Que seja pensado realmente nas contratações. Que o torcedor, nós estamos cansados de chegar em jogadores aqui que não tem compromisso nenhum, nem com o time,
nem com a torcida, nem com a comissão técnica, e isso é corriqueiro aqui. Mas eu estou torcendo, acreditando que a partir desse momento, com você no comando técnico, com o presidente João Paulo, que também é um homem sério, e quem vai chegar para poder agregar o departamento de futebol, que o Ceará agora contrate jogadores que tenham compromisso com o time, com o clube e principalmente com a maior torcida. Fica aqui meu pedido a você, que você com certeza vai ter também o seu palpite e quem vem para o Ceará. Isso tem que ser repensado, que o Ceará não pode mais errar de maneira alguma, até porque o dinheiro para a segunda divisão já não é o mesmo da primeira. Então, errar o mínimo possível. E como é que não se erra? Como pessoas da sua qualidade e do compromisso que a gente sabe que você tem com o clube que você está. E você hoje está no Ceará. Então, fica esse pedido em nome do torcedor do Ceará. Mancini, todo cuidado nas contratações. Eu já vi você falar a respeito disso, que quer jogador tal, e tem de ser dessa maneira. Então, fica esse pedido para o Ceará não errar nas contratações e trazer jogadores que tenham compromisso com essa maior torcida do estado do Ceará. Bom, obrigado pelo elogio, né? É um prazer aqui falar novamente depois de tanto tempo com você. Não tenha dúvida que este é um compromisso que eu estou assumindo e essa foi uma das razões que me fez vir aqui para a coletiva, porque eu quero botar minha cara aqui e falar aquilo que eu penso também. Uma das coisas que me fez aceitar o projeto proposto foi exatamente que eu teria a possibilidade de montar o elenco. É óbvio que eu não decido tudo sozinho, até porque nós somos inteligentes para saber que nós temos que ter uma equipe que pondere, que opine, que seja contra também, porque isso também é saudável, né? Nós não temos que ter jamais na vida as pessoas ao nosso lado só dizendo amém para a gente. Então, a discussão ela é sempre bem-vinda para isso, mas não tenha dúvida que todos os atletas que estiverem aqui em 2024 terão como responsabilidade, em primeiro lugar, suar a camisa, correr e entregar para o Ceará o mínimo que um atleta pode entregar, que é o sacrifício, o suor. É óbvio que não é só isso, a gente tem que ir atrás também de atletas que tenham a capacidade de competir, de técnica, de entendimento de jogo, de boas ideias, de um bom cognitivo, mas, acima de tudo, o primeiro item é honrar a camisa do Ceará. Eu fico muito incomodado quando eu vejo dentro de campo, e aí eu não estou falando especificamente agora do Ceará, ao longo de toda a minha carreira, quando eu vejo que um atleta não está entregando aquilo que ele pode entregar ou que ele queira entregar. E em alguns clubes eu já tive alguns, vamos chamar de problemas, para não chamar de outra coisa, com atletas em função disso. Eu normalmente nos clubes tenho um excelente ambiente, até saiu uma notícia aqui há um mês atrás e tal, que ela foi totalmente desmentida, porque não é verdade. Eu me dou muito bem com todos os atletas, porque eu entendo aquilo que eles estão passando, por já ter estado ali onde eles estão hoje, mas eu cobro muito do atleta o desempenho, até porque eu, antes de me tornar atleta, para depois virar técnico de futebol, eu era um torcedor também, que ia no estádio e que queria ver que o meu time do coração entregasse aquilo que eu queria ver. Então eu cobro disso, eu não esqueci dessa época. Eu sei aquilo que é importante para que o torcedor saia de campo orgulhoso do seu time. O torcedor quer chegar na segunda-feira de manhã no trabalho, no colégio, aonde quer que seja, na rua, feliz com a vitória do seu time. E para isso você tem que desempenhar no seu dia a dia do clube uma unificação de pensamentos para que dentro de campo possa ser entregue aquilo que todos nós achamos que é o mínimo possível, que é isso que você acabou de dizer. Então não tenha dúvida, eu estou aqui
te prometendo, em compromisso com todos vocês da imprensa, que o Ceará vai ter um time, em primeiro lugar, guerreiro, porque eu acho que isso é o mínimo, mas que seja um time também que possa passar o bom futebol, a parte técnica, que é o lado plástico desse esporte que nos emociona, que chama a atenção da gente desde que nós nascemos. Senão vocês também não estariam aqui falando de futebol comigo. Então, você tem a minha palavra que essa é uma das coisas que com certeza eu vou bater muito, e caso a gente erre, porque todos nós erramos, essa é a verdade. Caso a gente erre, não há razão da gente não reconhecer o erro e tirar o jogador do elenco. Assim como fazem quando um time de futebol não ganha, eles vão lá e tiram o treinador. Então, nós também temos o direito de tirar qualquer profissional, seja ele de dentro de campo ou de fora de campo, em qualquer momento dos clubes. Ninguém é eterno em lugar nenhum. Mancini, boa tarde. Tony Mota, Rádio Assunção. Dentro desse contexto aí que você estava conversando, de trazer coisas boas, bons nomes, do que ele perguntou também, o Ibernon, eu te pergunto, Mancini, faltam 59 dias para que o Ceará estreie na Série A cearense. Como é que está esse trabalho? Já se falou aqui quem pode ficar, quem pode renovar, quem pode sair, mas quem pode chegar? A pergunta é em cima disso. Vocês já estão trabalhando, mesmo que na surdina, procurando, tentando trazer já algum nome, conversar, enfim, já entabular algum projeto para que os jogadores já estejam aí numa relação que vocês possam trazer, porque o tempo também é muito curto. Olha, nós já estamos há cerca de 15 dias efetivamente. Após a chegada do João Paulo, a gente se reuniu e a partir dali a gente iniciou. É óbvio que nós já tínhamos listas. Tem o banco de dados do Wagner Mancini, que a minha equipe tem. Nós temos o banco de dados dos analistas do clube. Nós agora temos também o banco de dados do João Paulo Sanches. Então, há uma união e uma unificação. E todas as vezes que a gente senta para conversar sobre isso, nós temos dentro do mercado, óbvio que amigos em todos os setores. E a gente já está tentando acelerar o processo. Só que a maioria dos clubes ainda está disputando alguma coisa. Os times da Série A ainda faltam 4, 5 jogos para alguns. Os times da Série B, metade dos times tem alguma coisa a brigar ainda na Série B. Então ninguém quer falar muito sobre isso. Mas a gente, de forma periférica, já foi nos representantes, nos clubes e tudo mais, e a gente está alinhando alguma coisa já. Falar para você quantos jogadores já estão acertados, isso é um pouco difícil, até porque eu também tenho que dar treino diariamente, então eu não fico ligado nisso o dia inteiro. A minha participação são algumas horas do dia, e alguém me perguntou aqui, eu acho que passou batido, do que a gente vai fazer nas férias. Embora a gente tenha férias, a gente nunca se desliga, né? O celular hoje faz com que você esteja atento. Então, é muito comum sair de férias e continuar no telefone com reuniões e tudo mais, porque isso faz parte da minha vida. E eu não posso, de maneira alguma, e nunca fiz isso, me desligar totalmente, sair para viajar, desligar o celular, não. Isso não existe. A partir do momento que eu faço parte do futebol, eu saio de férias com o celular ligado, porque a montagem do elenco é a coisa mais importante para 2024. Assim como são importantes também outros cargos no clube, a montagem do elenco é o que acaba consertando tudo. Porque se nós tivermos um time vencedor dentro de campo, ele acaba consertando os erros que estão sendo feitos fora de campo, porque todo mundo erra, eu volto a dizer. Você errar e desistir é que é o problema. Você errar e tentar melhorar com o erro, ou com o meu erro, ou com o erro de quem eu percebi, porque às vezes a gente aprende também com os erros alheios, né? Então, tudo isso é importante. O Ceará está se movimentando, até porque eu sou um cara extremamente chato nesse sentido. E quando eu falo aqui que tem que melhorar em todos os setores, em todos os departamentos do clube, é porque eu já fui em cada um deles e já dei a minha opinião. Nós temos que fazer isso, isso, isso. É óbvio que eu não conheço a fundo
todos os departamentos, né? Porque senão eu seria um ser de outro planeta, e não sou. Mas é óbvio que a gente consegue contribuir com o tempo de experiência que nós temos no futebol. Então, as cobranças, elas estão sendo feitas porque o produto final é o time dentro de campo. E este time, com certeza, eu na resposta anterior já falei, vai ter que ser um time que honre a camisa do Ceará. Mancini, boa tarde. Sérgio Cavalcante. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui ao amigo Del Luiz ter decidido dar a pergunta para mim. Mancini, eu não tive a grata satisfação de lhe entrevistar como jogador, lamento muito isso, mas lhe entrevistei em 2011, quando você passou por aqui, no Ceará, lhe entrevistei como treinador. Também foi uma grande honra para mim. Mancini, nós sabemos, né, que você foi um jogador de uma categoria imensa dentro de campo, e você também tinha uma liderança dentro de campo. E nos últimos anos a gente tem percebido que o Ceará, embora tinha ficado na Série A por vários anos consecutivos, o Ceará falta aquele líder dentro de campo, aquele meio-campista nato, que tem a categoria que você teve como jogador. Você também tem pensado isso, já que você vai ser uma liderança fora de campo, mas também que o Ceará tenha esse jogador, esse craque, esse jogador diferenciado no meio-campo e que seja um jogador de uma certa liderança, Mancini? Muito obrigado. Eu agradeço. Olha, não tenha dúvida disso, porque, acima de tudo, eu acho que o futebol, ele dentro de campo, ele é feito por líderes. E muitas vezes a gente tem, dentro de um elenco de futebol, e eu vou citar um exemplo aqui de uma passagem vitoriosa minha no futebol, que foi no Paulista de Jundiaí. Nós tínhamos ali 5 líderes. Tínhamos o líder pelo exemplo, tínhamos o líder dos evangélicos, tínhamos o líder da balada, dos atletas que iam para a balada, porque naquela época era até possível, porque não existia o celular com as filmagens. Hoje isso fica muito mais difícil de acontecer, felizmente, para isso o celular foi muito bom. E tínhamos outros líderes também, o líder dos mais jovens, o líder dos mais velhos, e isso acaba, de certa forma, simplificando a tarefa do treinador. Porque é óbvio que eu tenho que olhar para mais de 25 jogadores, mas se eu tiver 5 que cuidam de 5, fica muito mais fácil, porque eu tenho aonde cobrar. Eu vou só dar uma ideia aqui. Lá atrás, a gente tinha como hábito, às vezes, jogava fora de casa, um jogo às 4 horas da tarde, aí o atleta vinha te pedir para... a gente pode dar uma saída e voltar até certo horário? Eu acho justo, porque o atleta também é ser humano. Justo, beleza. Só que tem o seguinte, ô Zezinho, você vai ser o líder dessa turma. Se acontecer qualquer coisa, é você que vai ser o responsável por tudo. E dessa forma a gente acaba construindo uma coisa muito bacana, porque todo mundo se compromete com aquilo que é o objetivo maior do clube. Então, eu na montagem do elenco, nas contratações, estou muito atento a isso daí. Acho que o Ceará precisa ter o líder pelo exemplo, o líder pela parte técnica, o líder pela inteligência tática, o líder do dia a dia e o cara que pega pelo colarinho também. Eu sei que nós estamos vivendo uma fase na vida da gente que isso não é bem visto. O Mancini está falando que vai pegar o cara pelo colarinho? Não. É simplesmente uma forma de expressar que tem que ter cobrança entre os atletas também. Porque eu cansei de ver dentro do vestiário, e vocês que me viram jogar dentro de campo, eu nunca fiz isso, mas dentro do vestiário fiz várias vezes, de chegar junto diante de A, B ou C, assim como eu aprendi no futebol, porque também fizeram isso comigo. E você não pode, de maneira alguma, desmembrar responsabilidades dentro de um vestiário. Todo mundo tem que ter a mesma responsabilidade, todo mundo tem que ter a mesma visão da meta que você quer alcançar. E para isso, muita gente dentro de um vestiário, com certeza a gente terá muita gente diferente.
Mas para isso nós temos que pensar igual, e o líder acaba impactando diretamente nisso. Ele consegue fazer com que as pessoas percebam que aquilo que ele faz é bom para todo mundo, porque esse é o líder. O líder é o cara que, diante de uma situação, ele mostra que aquilo é importante para todo mundo. Então, na montagem do elenco, com certeza a gente está muito atento a isso aí, e eu estou feliz porque alguns contatos foram feitos e agradaram esses atletas. Então, com certeza a gente vai ter um perfil aqui que nos agrade nesse sentido. Mancini, boa tarde. Fala, Del, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Del Luiz, do canal Del Luiz. Mancini, primeiro, 2 pontos antes da pergunta, né? A questão de agradecer. Eu acho que muita gente gosta, eu particularmente acho muito importante assistir treino, apesar de muita gente dizer que não, mas eu acho particularmente importante, porque até para te fazer um questionamento, claro, é importante assistir treino. E não mude quando vier as derrotas, porque no futebol não são só vitórias, né? Quando perder também, eu te agradeço por isso. E a outra situação você falou das férias do celular e tal, se quiser pegar meu número, quiser conversar comigo, falar alguma novidade do clube também, seria interessante nas tuas férias, WhatsApp, né? No WhatsApp e tal, você poderia passar algumas informações para mim. E agora, a outra questão é o seguinte, Mancini, o torcedor, ele está te cobrando também já, né? Tá, lógico, normal. Eu te pergunto o seguinte, você acha que errou? E se errou, eu queria te perguntar o seguinte, você que está na montagem do elenco, porque o normal seria, no final de temporada, quando não dá certo, é trocar o treinador, trazer um outro e manter o Ceará está fazendo diferente, porque é reformulação. O Ceará está reformulando o seu elenco, né? Inclusive, surgiu uma informação de que apenas 10 jogadores vão ficar desse elenco aí do Ceará, mas eu não sei se é esse percentual só. Se você puder falar também, seria interessante. Mas essa questão, eu queria saber se você acha que errou e, dentro dessa montagem, o que é que você não vai fazer do que você fez esse ano, né? Nesses 12 jogos que você teve à frente do Ceará. E a outra situação, Mancini, é o seguinte, a questão de... Você falou ainda há pouco a questão de ter um grupo querendo, né? E quando parte para as contratações, você foi muito claro quando disse que está imbuído nisso aí, conversa com o João Paulo diariamente. Esse elenco que vem, que vai ser formado, que vai ser formatado, e por você aí encabeçando isso, o presidente, o próprio executivo que vai chegar, que acredito que esteja alinhado com vocês também já, esse grupo, Mancini, você pode passar o que para o torcedor? Que vai ser o quê? Vai ser um time como você gosta, propositivo, um time que agride o adversário? Vai ser assim esse time que vem chegar com esse elenco que vai ser montado? Obrigado aí por você acessar o meu celular, tá bom, Mancini? Obrigado. Valeu, Del. Vamos lá, Del. Sobre abrir o treino, eu também acho importante, porque vocês têm a possibilidade de ver aquilo que nós estamos fazendo. Porque eu, sinceramente, me sentiria muito à vontade em assistir um jogo de futebol e comentar aquilo que eu estou vendo no jogo. Né? Mas quando você agrega isso, o fato de você ter assistido o treino, saber aquilo que está sendo feito, porque é óbvio, e isso eu não vou jamais falar numa entrevista, porque senão você passa por arrogante, mas é óbvio que eu tenho condições de analisar todos os atletas melhor do que qualquer um, porque eu estou o dia a dia com o atleta. Eu sei as fragilidades emocionais, eu sei a parte técnica, a parte tática, e às vezes, vamos supor que todo mundo fosse da torcida, tá? Vocês também. O torcedor, ele analisa aquilo que ele está vendo dentro do jogo. E tem jogador que vai muito bem nas partidas, mas que diariamente não te entrega isso no treino. E tem jogador que diariamente te entrega muita coisa e no jogo ele não consegue performar. Isso se deve a N fatores, né? Mas o principal é o aspecto emocional. Então, para você jogar numa equipe como o Ceará, que tem uma grande torcida, que acompanha, não é fácil. Não é fácil, porque o cara tem que equilibrar o que ele sabe, o talento que ele tem com a parte emocional. E ela determina muita coisa. Então, o fato de vocês assistirem o treino, para mim é uma segurança, porque vocês vão ver que aquilo que eu faço é bom, né? Ou não.
E aí você vai ter condições de analisar melhor ao longo dos jogos. Se eu errei ou não, eu acabei de dizer aqui que todos nós erramos na vida, né? É óbvio que eu não sei ao certo se foram 11 jogos até agora ou 12 jogos. Os números me incomodam um pouco porque eu gosto de ter bons percentuais, tá? Mas eu sabia que eu ia passar por isso no Ceará. Tá? Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos que vencer 90% das partidas, e esses 90% significava ter mais vitórias do que o Ceará tinha na competição. Quer dizer, eu sabia onde eu estava pisando. Eu sabia que eu estava vindo para fazer uma reconstrução para 2024. Mas tinha chances matemáticas de subir. Chances matemáticas, sim. O que não tinha era condições psicológicas para subir, diante daquilo que eu vivenciei no clube. Tá? Então, é óbvio que eu, ao longo desses jogos, testei muito, botei atletas para realmente conhecer, porque eu não conhecia, para ver até quem casava melhor com quem, porque isso que estão me perguntando agora sobre 2024, eu já estou fazendo faz tempo, porque eu quero ter parâmetros para ter justiça com todo mundo, né? Eu não posso, de maneira alguma, ser injusto, ir embora para minha casa, deitar na cama e falar, pô, eu fui injusto com A, B ou C. Não. Então, tudo isso faz parte do pacote. Dentro desse pacote, eu acertei, eu errei, e eu fiquei mais ou menos aqui ou ali, porque isso é normal na fase que nós encaramos, entendeu? Felizmente, a gente teve algumas vitórias que deram um suspiro, porque também é duro quando você está jogando diante do Vila Nova, com a partida na mão, após empatar o jogo, porque nós tivemos 2 oportunidades para fazer 2-1, aí você volta para o segundo tempo, em 2 minutos você toma 2 gols. E aí você não consegue reagir. Então, tudo isso eu estou enxergando. Né? E eu, muitas vezes, ali à beira do campo, eu sou torcedor também. Eu também sinto, eu também saio chateado, perco noites de sono. Então, eu procuro entender aquilo que o torcedor entende. Mas eu também quero que o torcedor, e tem muita gente que entende, a gente não pode aqui generalizar. Tem muita gente que eu encontro na rua e que me fala, Mancini, a gente está junto para 2024, porque eu sei que isso é importante. A gente tem que estabelecer uma relação, uma aliança bacana para que a gente inicie o ano já com o aspecto favorável, com energia boa, para que todos nós possamos aqui dentro do Ceará, e vocês são parte fundamentais disso, porque vocês propagam, que seja um ano maravilhoso desde o primeiro dia. Boa tarde, Mancini. Gabriel, da Rede Multi, tudo bom? Tudo bem. Mancini, assim que você entrou nessa última passagem, nessa passagem atual, no caso, você falou que pretendia ter um elenco enxuto, não é verdade? E aí, recentemente, você confirmou, relembrou essa sua fala, e eu queria saber, para 2024, como é que você pretende ter um elenco enxuto, um elenco jovem, que você disse, para um time que vai disputar no primeiro semestre já 4 competições? Vamos lá. Eu só vou responder o Del, porque eu esqueci de uma fala que foi do time que o Ceará vai ter em 2024. Vai ter um time competitivo, vai ter um time que marque alto, vai ter um time de transição, e tem que ser um time equilibrado entre atacar e defender. Eu gosto do futebol bem jogado, mas eu também gosto de um time que transpire. Eu gosto de um time que quando perde a bola, tenta o mais rápido possível recuperar para ser dono da bola. Tá? É óbvio que talvez no começo a gente tenha um pouco de dificuldade em função da formação do elenco, mas ao longo do ano eu espero isso do meu time. E enquanto eu não tiver isso no meu time, eu vou ser o primeiro a reconhecer aqui diante do microfone. Bom, elenco enxuto 2024. Eu não gosto de elencos grandes. Por quê? Porque a hora que você tem um elenco onde você faz uma relação de 23 jogadores e deixa, por exemplo, 10 jogadores de fora, você começa a dar a chance para que esses 10 jogadores
comecem a fazer aquilo que nós no futebol chamamos de fofoca. E isso não é bom. Então eu gosto de ter nos meus elencos 24 jogadores de linha, para que eu possa utilizar 6, 7 jogadores da base ao longo de todo o ano. É óbvio que isso pode, em determinado momento, subir um pouquinho o número ou baixar em função da chegada de mais alguém, da saída, aí depende muito do que o mercado oferece, mas basicamente seria isso, 24 jogadores de linha e mais 6 ou 7 da base, fora os goleiros, óbvio que fazem parte também. E para 2024 eu espero exatamente que a gente já consiga ter o elenco formado já para o dia 2 de janeiro. Não sei se vai dar tempo, não sei se a gente vai ter ali 70% já, 80%, 90% ou 100%, eu espero que tenhamos os 100%, porque o quanto antes a gente formar não só a nossa opinião como um time de futebol, mas ter a relação de treinamento com aquilo que é feito no começo do ano, de pré-temporada, de muito vídeo, de muita palestra e tudo mais, até você formar esse ambiente, você demora um certo tempo. E em alguns lugares isso é mais rápido, em outros lugares não. Então, até na contratação de jogadores de algumas peças, e eu citava os líderes aqui anteriormente, exatamente para que eles possam ser esse elo para que o entendimento seja o mais rápido possível. Boa tarde, Mancini, Boa tarde. Iago Alves, torcida amiga. Mancini, você tem dado minutagem a alguns jogadores que eram pouco utilizados, né, nessa temporada. Mas um chama a atenção, que é o Eric Pulga. Você poderia fazer uma avaliação do Eric Pulga, pelo menos do momento que você chegou até agora, e também se em 2024 ele terá um papel mais de destaque ou se precisa mais de calma, trabalhar um pouco mais com ele? Olha, eu não gosto muito de falar individualmente de jogador, mas vou abrir uma exceção porque eu acho que ele merece que a gente fale sobre ele. O Eric Pulga é um cara que, desde a minha chegada aqui, ele começou a ter oportunidades da metade para frente, e ele acabou dentro de campo mostrando para todos nós que ele pode ser uma peça fundamental, não só nesse término de campeonato, como para 2024, porque ele é dotado de um jogo agressivo que se encaixa na minha maneira de ser. Eu acho que as minhas equipes buscam exatamente isso, o enfrentamento, a busca da profundidade, o jogar para frente, e ele tem tudo isso. É óbvio que todo jogador, ainda mais sendo jovem, precisa dar uma lapidada numa coisa ou em outra. Às vezes, no fato de marcação, mas ele é atacante, ele não tem que marcar. Ele tem que marcar sim, porque ele faz parte de um grupo de jogadores. Se nós tivéssemos o Messi no nosso time, assim como a gente viu ontem no jogo do Brasil e Argentina, certamente ele seria privilegiado, porque ele te entrega muita coisa, muita. Enquanto a gente não tiver o Messi, todos os jogadores têm que ajudar no aspecto defensivo. Não para que você sacrifique o jogador, porque eu jamais vou fazer isso. Eu jamais vou, por exemplo, fazer com que o Eric Pulga tenha que marcar mais do que ele jogue, porque aí há um desequilíbrio nisso. Mas eu, quando preparo o Eric Pulga para jogar e para marcar, eu estou melhorando o jogador. Eu estou melhorando o ser humano em primeiro lugar e melhorando as condições de jogo dele. Então isso é importante para mim. Eu não olho para o meu elenco como vendo somente jogadores. Eu tenho que olhar como seres humanos. Então a melhora deles também repercute na vida social. E o Eric Pulga é um cara que tem dia a dia nos mostrado exatamente isso, que ele tem melhorado fora de campo e dentro de campo tem sido a principal peça aí nessas últimas partidas. Mancini, Rodrigo Cavalcante, do canal do Vozão. Durante toda a temporada 2023, eu acho que o grande calcanhar de Aquiles do Ceará foi o sistema defensivo como um todo. O time sofreu demais e aí em várias partidas faltou um pouco de tranquilidade dentro do processo de jogo, tanto que o Ceará foi uma equipe que, dentro de casa, principalmente nessa temporada, que foi algo que incomodou muito o torcedor, sofreu gols demais, foi derrotado por placares de 3-0, 3-1, 2-0, enfim.
Você falou de achar o equilíbrio. Eu queria saber se você considera como sua grande missão para 2024. Achar esse equilíbrio, melhorar essa saída de bola, que é algo que será no jogo contra o Vila Nova, errou demais. Essa é a sua grande missão para 2023, achar esse equilíbrio, mas principalmente ajustar o sistema defensivo do Ceará? Eu vou te falar com muita sinceridade, eu tenho algumas missões a cumprir. Uma delas é o setor defensivo. Não só na saída de bola, quanto no equilíbrio da linha de 4. Seja a linha de 4, seja a linha de 3, enfim, às vezes a gente utiliza até uma linha com 5 atletas atrás, mas é importante para que você tenha um time agressivo, que você tenha um equilíbrio, porque o futebol não é feito só de ataque. A gente não pode achar que todas as equipes que forem jogar diante do Ceará vão jogar de uma forma defensiva. As equipes também vão sair para o jogo e tudo mais. Então, existem 2 atos no futebol. O primeiro, você com a posse de bola, e aí eu quero um time agressivo, que jogue para frente, que busque o gol de transição, e sem a bola você tem que recuperá-la o mais rápido possível. E quando não há esse equilíbrio, ou você faz muito gol e toma muito gol, ou você não faz por falta de qualidade e toma muito gol. Desde que eu cheguei ao Ceará, eu fui olhar os jogos esse ano da Série B e me assustei também, porque foram muitos jogos onde o Ceará tomou muitos gols. O tomar muitos gols, ele acaba, de certa forma, mostrando uma série de coisas. Ou deficiências individuais, ou deficiências mais coletivas, né? Se você tem um sistema onde você suporta normalmente e toma pouco gol na parte defensiva, o teu ataque tem uma necessidade menor de recuar tanto. Você pode dar um pouquinho mais de soberania a certos jogadores para usar o que ele tem de melhor somente para frente. Então, tudo é equilíbrio na vida. A gente não pode achar que só trabalhar vai me deixar feliz. Eu também preciso do lazer, eu também preciso da alimentação, eu preciso do sono. Então, nós temos que entender isso daí. A equipe, para ser uma equipe competitiva, ela tem que ter um sistema defensivo coeso, para que você possa passar segurança ao jogador que normalmente tem a bola para criar, para desenvolver a parte ofensiva da equipe. Então eu espero que o Ceará tenha isso muito latente, não só que tenha, como mostre para todo mundo. Nós somos fortes nesse quesito, porque uma equipe que quer subir para a primeira divisão, encarando uma Série B que está cada dia mais disputada, mais competitiva, ela tem que ter isso daí, porque senão ela fica pelo meio do caminho, como foi o que aconteceu esse ano. Boa tarde, Mancini. Sou Rafaela Brasileiro, sou do site meuvozão.com. Eu tinha feito uma pergunta aqui que eu já tinha preparado ontem, mas aí Já perguntaram. Já perguntaram. Mancini, ontem saiu uma matéria sua, né, para os colegas do Jornal Povo, que você fala que no elenco do ano que vem não vai ter atletas de idade avançada. Isso deixa a gente começa a pesquisar a idade dos jogadores do atual elenco e começa assim, esse fica, esse não fica, esse não fica. Eu queria te perguntar qual é a idade média que você tem nos planos para ser essa idade média do seu elenco e como você pretende mesclar, porque assim, por mais que exista essa questão da idade avançada, né, a gente no futebol ele é um pouco injusto. O cara chegou no 30, 32, né, já começam os apelidos. Mas, em contrapartida, tem a questão da experiência, de ser aquele cara, né, que é um capitão, que é um líder, que chega ali junto dos mais jovens, até mesmo quando a situação aperta. Então, como você vai conseguir mesclar isso, tendo um elenco de idade um pouco mais baixa na média? Vamos lá. Boa pergunta, porque me dá a chance de falar algumas outras coisas também. Vamos lá. Não é que a gente não vai ter jogadores mais velhos, com mais idade. Até porque você precisa desses jogadores também.
O que eu disse foi que a gente não teria muitos jogadores com a idade avançada. Até porque se eu quero um time de intensidade, eu tenho que priorizar energia. E quem me dá energia é quem é mais novo. Mas, por um outro lado, muitas vezes a gente fala assim, o time tal é um time experiente. E o que é experiência na vida? Experiência tem aquele que viveu mais ou tem aquele que vivenciou mais coisas? Às vezes a gente tem, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Ronaldo Fenômeno, com 24 anos, já era um jogador experiente, por ter vivenciado muita coisa na vida. Tem jogador de 40 anos que não tem experiência, porque ele não jogou. Ele, a maior parte dos clubes onde ele passou, ele foi reserva. Ele nos jogos mais importantes, ele não participa. Então, esse atleta chega com 40 anos, ele não pode ser diagnosticado como experiente. Experiente é aquele que vivencia. Então, talvez a gente tenha atletas experientes com 26, 27, 28 anos. E esses atletas também com energia. Porque tem atleta com 28, 29 anos que já não tem mais energia. E tem atletas com 35 que ainda tem. E vou citar um exemplo aqui. O Juninho do América, que foi meu jogador no América, tem essa faixa de idade, é o que mais corre e é o que mais bate metas físicas em todas as partidas. Então, este não pode ser encarado como um atleta, entre aspas, mais velho, porque ele te entrega o que um de 24, 25 às vezes não entrega. Então, a formatação de um elenco, ela é importante diante da característica física, técnica e tática de cada jogador. E quando a gente fala assim em mesclar, é óbvio que eu quero observar os atletas do sub-20, porque eu acho importante para um clube de futebol você valorizar a sua base. Mas o assunto base também é um assunto que nós temos que conversar, e eu quero conversar com todos eles para saber como é que estão sendo feitos os processos lá embaixo, até para eu entender, porque eu não posso simplesmente pegar o jogador, eu quero entender o processo, por tudo aquilo que ele passou, porque também existe o jogador experiente da base, aquele que vivenciou tudo desde o sub-15, e tem atletas que chegaram com 19 anos no clube, e há uma diferença muito grande em quem teve 5 anos de base e quem teve 1 ano de base, até na sua estrutura muscular. Então, tudo isso a gente analisa. Eu sei que para eu vir falar isso daqui, para muita gente não vai fazer muito sentido, mas a gente que depende do jogador, do seu nível de competitividade, da parte física, fisiológica, é importante eu conhecer bem o atleta. Eu gosto, nas equipes onde eu passo, de ter um banco de dados do clube, para que isso seja apresentado ao treinador, o próximo treinador, para que ele saiba exatamente quem são os atletas. Por exemplo, um atleta da base que está chegando na minha mão, que está no Ceará há 5 anos, eu tenho como diagnosticar melhor esse jogador. Agora, aquele que já passou por 4, 5 clubes e chegou ao Ceará com 19 anos, infelizmente, eu tenho pouca informação dele. A informação que eu tenho é a informação de campo, que ele pode me chamar a atenção ou não. Então, tudo isso é pensado na formação de um elenco. Eu espero ter um time saudável, um time com energia, porque eu exijo isso do atleta. Eu não posso ter um time com característica de posse de bola se eu não priorizo a posse de bola. Eu não posso ter um time de marcação com jogadores de marcação se eu não priorizo a marcação. E assim por diante. Eu acho que o mais importante é a gente reconhecer e direcionar tudo aquilo que eu estou falando aqui para a montagem do elenco. Porque se isso não acontecer, amanhã eu serei cobrado por todos vocês. Ô Mancini, você falou isso, mas nós temos 8 jogadores acima de 35 anos no elenco. Que sejam 8 jogadores com energia o suficiente para entregar aquilo que a gente espera. Fechou, professor. Muito Fechou? obrigado. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Um abraço.
Fez 36. Né? Você tem noção de quanto tempo você falou? Uns 40. 1 hora? Beleza. Beleza, tá bom. Vamos lá. O quem? O Juninho, que bom que fosse, mas ele ainda tem contrato com a América. Mas obrigado pelo novo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Hã? Você desmentiu a comunicação aqui hoje. Ah, é? Do quê? Você pediu para mim falar, né? Já eu falei com o Jair, tá vendo aí? Coloquei um assim para falar. Mas aí cada um valoriza a informação do jeito que tem, né? Cada um puxa no seu lado. Valeu. Ele, na verdade, ele veio me falar, e aí, Mancini, quem você acha que a gente leva lá para coletivo? Eu falei, já tá difícil, né? Pô, já tá difícil e tal. Pô, né, um que não quer ir, é outro que não sei o quê e tal. Aí eu falei, fulano, já foi. E o Beltrano, já foi também. Eu falei, você quer que eu vá? Eu vou, pô. Eu vou, que assim... E aí depois a gente foi falando sobre isso. E aí depois você vai abrindo a cabeça. A hora que você está conversando, eu falo, eu acho até importante. Aí ele falou, pô, Mancini, eu acho que é importante, porque vai ser uma coisa diferente, é o dia que eles vão assistir o treino e tudo mais, e de repente dá para a gente falar algumas coisas já da temporada 2024, lógico, eu não consigo falar muito ainda, porque, na verdade, faltam peças ainda. E sem essas peças a gente não consegue definir. Mas eu acho que dá para passar alguma informação que seja relevante a vocês, entendeu? Ao menos como a gente está pensando. Mas se o time fora de campo, o departamento de futebol vai ser montado até quando você? Então, este é um assunto que a gente tem que ter o executivo para tratar. Porque a gente não consegue. É logo. Escuta o que eu estou dizendo, é logo. O importante de dizer aqui para você... Não. Sim. Se for esse, sim. É que tem alguns nomes, né? Alguns sim, outros não. O primeiro nome trabalhou com você, só o primeiro nome, né? Eu não sei de quem vocês estão falando. Deixa eu ir embora que a conversa está ficando ruim. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. TV Artilheiro.